Nesse, irmãos, Dia das Mães, nós estamos usando já o próprio tema do Congresso, que é o tema do mês também para toda a igreja. Nós queremos ainda continuar usando um pouco o texto que usamos pela manhã, de Isaías 49:15, e falarmos sobre o amor de mãe e o amor de Deus. Então vamos compartilhar a leitura do texto sagrado em Isaías capítulo 49, versículo 15. Vamos aproveitar a nossa mídia, para lermos em uníssono este texto. Podemos? Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer dele. Eu não me esquecerei de você. Deus abençoe a leitura. Não, continua. Não, era apenas o outro versículo no anterior. Que a palavra do Senhor possa estar nos nossos corações e nas nossas mentes. Meus amados e amadas, estas palavras proferidas por voltas do ano 690 a.C., foram parte de um recado de Deus ao seu povo do passado, o povo de Israel. Esse Israel, no sentido físico e político do termo, ainda existe hoje. Existe hoje através do povo judeu presente na Palestina, do povo judeu espalhado pelas diversas nações da terra. Esse povo chegou a ser, no Antigo Testamento, a parte da Bíblia que conta a história do mesmo, esse povo chegou a ser chamado de o povo primogênito de Deus, no sentido de ser o primeiro povo em importância para Deus. Chegou a ser chamado de a menina dos olhos de Deus. Esse foi o povo que recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, através de Moisés. Bem, nós sabemos que a história desse povo é uma história de altos e baixos. Aliás, diríamos que é uma história mais de baixos do que altos, porque na sua missão de zelar e dignificar o nome de Deus, Israel muitas e muitas vezes falhou. Mas porque muitas vezes falhou, é que muitas vezes também encontramos as expressões do amor de Deus se lamentando pelo seu povo, mas renovando esse seu amor. E uma das promessas feitas a Israel é a de que ele, Deus, jamais se esqueceria do seu povo. Acontecesse o que acontecesse, Israel não seria esquecido, e realmente não foi. Afinal, do meio de Israel nasceu Jesus Cristo como um ser humano, a expressão maior do amor de Deus. Por isso diz a Bíblia que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Para que esse amor de Deus por Israel ficasse bem compreendido, Deus deu ao profeta Isaías um paralelismo de linguagem. Deus comparou o seu amor com o amor de uma mãe pelo seu bebê, ou pelo filho que ela gera. Sabe, Deus é sempre apresentado na Bíblia na forma masculina. Eu disse isso hoje pela manhã. Ele é o Criador, Ele é o pastor, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Pai, Ele é o juiz. Mas Ele não se incomoda de ser considerado como alguém que tem os sentimentos de uma mãe, de fato. Mas porque Deus disse ao homem que ele separou para ser o iniciador da raça dos israelitas, o patriarca Abraão, porque Deus disse a esse homem: eu abençoarei em você todas as nações da terra. Nós sabemos que essa expressão de amor de Deus, nós sabemos que essa comparação que Deus fez do seu cuidado com o cuidado da mamãe, com o seu neném, com o seu bebê, sabemos que isso representa a promessa de Deus estendida a nós todos, seres humanos, israelitas ou não. Quando Deus fez uma nação em especial para si, Deus estava passando a mensagem de que assim como Israel fora separado para ser a sua nação, toda a humanidade um dia seria feito a sua nação, o seu povo, por meio de Jesus Cristo, a expressão maior do seu amor. Há judeus que continuam como parte do seu povo junto a outros povos. Há palestinos que fazem parte desse povo, o povo de Deus.
Há muitos brasileiros que fazem parte desse povo de Deus, há angolanos que fazem parte desse povo de Deus. Há russos, ucranianos e americanos que fazem parte desse povo de Deus. Então, nesse Dia das Mães, convém lembrar que Deus compara a sua preocupação como a preocupação que uma mãe de verdade, que uma mãe autêntica tem para com o seu bebê. Mas Deus vai além. Ele vai além porque diz, embora uma mãe possa se esquecer do seu bebê, do filho que gerou, eu não me esquecerei de você. Não. Deus não se esqueceria de Israel. E como já dissemos, não se esqueceu. Deus fez nascer no meio do Israel físico, do Israel carnal, o Salvador do mundo. O Salvador de nós todos nasceu entre nós, seres humanos, como um judeu. Por isso Deus havia dito sobre o povo de Israel, no sentido físico, de que esse povo era a menina dos seus olhos. Da mesma forma, Deus não se esquece. Sabe, Deus não se esquece daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela jovem, daquele ancião, daquela anciã, que se torna parte do seu Israel espiritual, do seu Israel eterno, por meio desse Salvador Jesus Cristo. Deus não se esquece das pessoas que se tornam então partes do seu povo. E para deixar isso patente, ele compara o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo com o amor, com o cuidado, com o zelo de uma mãe por sua criança. Só que mais do que uma mãe de verdade, que tem sempre um amor, que dá muito mais do que recebe, Deus nos oferece um amor totalmente gratuito, esperando tão somente que aceitemos esse amor, oferecendo-lhe nossas vidas, que Ele fez merecedoras desse amor. Nós sabemos que uma mãe verdadeira cuida da sua criança, vela por ela, luta por ela, sem pensar no que o seu filho e sua filha lhe possa dar depois. Hoje pela manhã ouvimos uma poesia em que está dito: a mãe não é só mãe porque faz gerar ou dá à luz a uma criança, mas a mãe é mãe porque, além de gerar, ama. Uma mãe de verdade, quando tem nos seus braços um bebê, ela não se preocupa em criar aquele bebê para que depois ela possa devolver, ou ele possa devolver, tudo que ela gastou com ele. Ela sabe que vai chegar o dia quando o seu nenê terá de deixá-la para cuidar da sua própria família. E é verdade que a gente de vez em quando enfrenta algumas resistências. Às vezes algumas mães chegam e falam para mim: eu nem quero pensar nisso, no dia em que ele estiver grande, mas ele vai ter que ficar grande, vai ter que ir embora. E você faça o favor de não atrapalhá-lo, não é? Ou atrapalhá-la. Isso é necessário. Eu sei que dói, a gente vai se apegando aos filhos como dádivas de Deus, mas Deus os deu a nós para isso. Mas porque nós sabemos que nem sempre, né, isso acontece também com todas as mães, nem todas as mães são assim, é que Deus diz, mesmo que uma mãe não tenha a compaixão do filho que gerou, que esqueça o seu bebê, que ainda mama, embora ela possa esquecer esse filho ou essa filha, eu não me esquecerei de você. Sabe, Deus, no seu amor revelado em Jesus Cristo, promete descanso, sossego para a minha alma, para a sua alma, para a minha vida, para a sua vida. Por isso Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, para as suas vidas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus, no seu amor revelado em Jesus Cristo, promete a vida depois dessa vida, junto a Jesus Cristo. Por isso Jesus diz lá em João 14, versos 2 e 3, na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então Deus que no seu amor revelado em Jesus Cristo, nos promete esse descanso e sossego para a alma, esse lugar maravilhoso com Jesus e assim com Ele para sempre, poderia receber de nós o que em troca? O que podemos dar a Deus, irmãos, pelo que Ele fez por nós? Na verdade, nada. Não há nada que nós possamos dar a Deus para dizer a Ele que, em parte, nós estamos
quem sabe pagando um pouco, diminuindo um pouco o prejuízo dele em relação a gente. Isso não pode acontecer, não tem como acontecer. Nada podemos dar a Deus que possa valer isso, mas porque Ele então quer a nossa vida, porque Ele então quer a nossa vida, Ele faz com que a minha vida, Ele faz com que a sua vida valha o fato dEle ter vindo até nós como um filho, fazendo-se ser humano, para numa cruz como ser humano, ser punido pela punição que era minha, se tornar maldito pela maldição que era para mim e mergulhar na morte que existe para mim e para você, porque somos seres humanos. Isso tudo para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus, ligados ou religados a Deus e termos a nossa vida assegurada em termos de felicidade completa e verdadeira para toda a eternidade. Deus não se esquece. Deus não se esquece daquele homem, daquela mulher, daquela jovem, daquele ancião, daquela anciã, que se torna parte do seu Israel espiritual, do seu Israel eterno, por meio desse Salvador, Jesus Cristo. Não se esquece. E para deixar isso patente, ele compara o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo, com o amor, com o cuidado, com o zelo de uma mãe por sua criança. Só que mais do que uma mãe de verdade, que tem sempre um amor que dá muito mais do que recebe, Ele, Deus, nos oferece um amor totalmente gratuito, esperando tão somente que aceitemos esse amor, oferecendo-lhe nossas vidas, que Ele tornou merecedoras dessa sua graça. E também mais do que uma mãe verdadeira, que está sempre consciente de que ela tem sempre a ver com a vida do seu filho e da sua filha, Ele, Deus, quer deixar isso claro, que Ele tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Nós sabemos, amados, que a maternidade é algo sublime, que a mãe não é uma mera condutora de uma criança em seu ventre. Ela participa da formação de uma nova vida, ela participa do corpo e da psique dessa nova vida. Mas nós cremos que Deus está ainda mais profundamente relacionado conosco, seres humanos, porque o projeto de nós, seres humanos, antes que o primeiro ser humano existisse, já existia na mente de Deus como Pai, e Deus como Filho executou esse projeto, e Deus, por meio do Espírito Santo, disse que isso era bom. Deus criou o ser humano. Não cremos que o ser humano tenha aparecido nesse universo por acaso. Cremos que Deus está por trás de tudo o que há no universo, e além do universo, isso inclui o ser humano, com a sua forma, com a sua capacidade e com a sua formação primeira à imagem e semelhança de Deus. Por isso cremos, por isso acreditamos que sem Deus o ser humano perde o sentido da vida, perde o porquê de ser um ser humano. Sabe, quando nós convidamos as pessoas para que venham a Jesus Cristo, para que se entreguem a Jesus Cristo, nós costumamos dizer que isso tem que acontecer para que ele se encontre a si mesmo. Pessoas sem Jesus Cristo estão desencontradas de si mesmas. São pessoas vazias de Deus, e pessoas vazias de Deus são capazes das coisas mais absurdas em termos de perversidade, de hipocrisia e de corrupção. Mas as pessoas vazias de Deus muitas vezes manifestam o quanto anseiam por Deus, sem saber até explicar esse anseio. O reverendo Philip Yancey, um dos nossos maiores pregadores e escritores da atualidade, nos conta que foi participar uma vez em Moscou de um encontro entre ateus e cristãos realizado na Academia de Ciências Sociais de Moscou. O comunismo ainda, naquela época, fazia existir a chamada União Soviética, uma federação de países da qual a Rússia era, então, o principal país. Ele diz que foi um encontro para militantes do ateísmo russo com cristãos, para que ambos os lados fizessem as suas queixas uns aos outros e dissessem o que eles poderiam fazer pela sociedade russa. Sabe, ele disse que ficou surpreso quando um dos oradores, escolhido um doutor em filosofia, um dos representantes dos militantes ateus comunistas, do Partido Comunista, professor da universidade, disse aos gritos: não precisamos ter Deus para ter moralidade.
O que nós queremos para a Rússia é uma Rússia justa, decente, onde as famílias sejam mantidas unidas, onde todos possam ter uma morada decente, roupas decentes, comida decente, trabalho decente. Nós queremos que as pessoas respeitem-se mutuamente umas às outras, queremos que umas cuidem das outras, nós queremos que nossas crianças sejam cuidadas de forma honesta, protegidas do desregramento moral, da criminalidade, dos vícios. Nós não concordamos com vocês cristãos, quando vocês dizem que para isso as pessoas precisam crer em Deus, dar suas vidas a Deus. Nós acreditamos que não. Nós acreditamos que para que isso aconteça, as pessoas só precisam ser verdadeiramente humanas. As pessoas só precisam ser seres humanos de fato, humanos com H maiúsculo. Erich Fromm desenvolveu uma rica moralidade fundamentada no ser humano com H maiúsculo. E ele também dizia que nós não precisamos ter Deus para fingir isto. E pior ainda, quando fingimos que Deus existe, né, para fazer estas coisas. Mas o professor, continuando, disse: agora é verdade que nós erramos. Eu não quero esconder isso de vocês cristãos. Quando nós matamos, quando prendemos injustamente, fizemos muito isso, não fomos seres humanos com H maiúsculo. Na verdade, fomos bestas humanas. Não merecíamos ser chamados de seres humanos. Quando nós perseguimos os seus padres, os seus pastores, os seus imames e rabinos, nós fomos covardes. Não fomos seres humanos com H maiúsculo. Mas o que dizer de vocês cristãos? Há 1000 anos experimentamos o cristianismo na Rússia e o que tivemos em nossa sociedade? Pobreza, injustiça e exploração. Dr. Philip disse que o homem só parou de discursar porque o mestre de cerimônias, uma pessoa do partido, do governo, o fez parar. E ele, Philip, disse que agradeceu a Deus por estar na direção do encontro o pastor Kent Hill, um homem bastante experiente em assuntos da Rússia, um americano que entendia de Rússia como poucos. Ele começou a falar em inglês, disse Philip, mas depois começou a falar em russo, num russo fluente, e isso fez com que ele ganhasse a simpatia das pessoas presentes. E depois de dizer àquele filósofo ateu que ele estava mais próximo de Deus do que ele pensava, ele falou que gostaria de estender aquela discussão. E disse que um dia ele também fora um ateu, mas que ele passou a acreditar em Cristo exatamente porque ele queria ser um ser humano com H maiúsculo. Estava certo Agostinho de Hipona, chamado no catolicismo romano de Santo Agostinho, quando escreveu: o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, e só por isso Deus pode preencher isto. Por isso Deus pode dizer que o seu amor, o seu cuidado por nós está além do cuidado, do amor, do zelo de uma mãe verdadeira, porque embora ela como mãe tenha a ver com a vida do seu filho, da sua filha, o vazio que há no seu filho, o vazio que há na sua filha, o vazio que há nela, a mãe, só pode ser preenchida por Deus em Cristo Jesus. Não, Deus não se esquece. Deus não se esquece daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquele ancião, daquela anciã, que se torna parte do seu Israel espiritual, do seu Israel eterno por meio desse Salvador, Jesus Cristo. Não se esquece. E para deixar isso patente, ele compara o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo, com o amor, o cuidado, o zelo de uma mãe por sua criança. Só que mais do que uma mãe de verdade, que tem sempre um amor que dá muito mais do que recebe, Deus nos oferece também um amor, e de uma forma muito mais perfeita do que qualquer mãe humana, totalmente gratuito, esperando tão somente que aceitemos esse amor, oferecendo-lhe nossas vidas, que Ele tornou merecedoras disto. Só que mais do que uma mãe verdadeira, que está sempre consciente de que ela tem sempre a ver com a vida do seu filho e da sua filha, Deus quer deixar claro que tem muito mais a ver ainda com a vida de nós todos. E também porque, mesmo que um amor de mãe não venha a existir, ou deixe de existir, ou mesmo que o amor de uma mãe verdadeira não a impeça de falhar, de errar em relação ao seu filho, à sua filha, Deus, em seu amor, jamais falhará conosco.
Triste e lamentavelmente são cada vez mais constantes as notícias sobre mães que desprezam seus filhos ainda no ventre, cometendo o aborto voluntário. São cada vez mais constantes as notícias sobre mães que jogam seus bebês em lixeiras, em valas e rios. Estamos sempre ouvindo de notícias parecidas com isto, e há poucos dias nós ficamos comovidos com a situação de um dos muitos assaltos, né, que acontecem no Rio de Janeiro. Eu acho que não há um dia que não aconteça pelo menos mais de um. Um é certo, não é? Mas sempre tem mais de um, e aconteceu recentemente aquele assalto, que os irmãos devem ter assistido a notícia pela manhã, dos jornais, em que 2 rapazes entraram para assaltar um dos nossos ônibus, e houve qualquer confusão, e os passageiros se interviram e conseguiram convencer os rapazes a se entregarem, porque a polícia logo chegou e cercou o ônibus, e alguém disse para eles: olha, a única maneira de vocês saírem vivos disso aqui é vocês se entregarem. Não tem outra saída. Não tem a saída. Mesmo que vocês não façam nada, a polícia vai dizer que, em legítima defesa, teve que se defender e fazer o que faz. Na boa parte das vezes é isso mesmo, né? Embora nós jamais endossemos a violência de quem quer que seja. O fato é que os meninos foram convencidos, os rapazinhos foram convencidos, uma aparência até muito boa dos dois, e eles foram levados pela polícia, né, à delegacia. E aí a imprensa mostrou a chegada da mãe de uma deles. Minha gente, que coisa, né? Ela chorava tanto, e dizia para ele: é esse o presente, meu filho, que você vai me dar no Dia das Mães? Eu não criei você para isso. Eu não criei você para isso. A irmã do rapaz o beijou, não é? E a gente via que naquelas palavras de lamento da mãe não havia desprezo, não havia um ódio. O que havia era uma mágoa, uma dor, não é? Muito forte, porque é muito difícil mesmo você ter uma criança nos seus braços, amamentá-la, vê-la crescer, fazer o que pode e o que não pode, né, para que ela chegue à vida de uma forma decente, e de repente, com facilidade até às vezes, se desviam do caminho por causa de amigos, de companheiros, e entram nas sendas do crime. A Bíblia nos diz, irmãos, que só Deus tem um amor de verdade e um amor que não falha nos seus objetivos. A Bíblia diz que Deus é amor. 1 João 19, em Jesus Cristo, Deus personificou esse amor. E por isso, pelos lábios do Senhor Jesus, foram deixados para nós, seres humanos, tudo aquilo que nós precisamos saber sobre o interesse de Deus por cada um de nós. Mesmo que todos se esqueçam de nós, até mesmo os nossos pais, Deus não se esquece quando temos com Ele um relacionamento pessoal. Quando declaramos Jesus Cristo Senhor e Senhor absoluto de nossas vidas, por ser Jesus a personificação de todo o amor e cuidado de Deus por nós. Não, isso não significa que não vamos ficar doentes, que não vamos enfrentar problemas, que não vamos ser vítimas dessa violência insana, nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, dos que são vítimas das violências causadas pelas guerras. Mesmo como crentes fiéis em Jesus Cristo, nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas há alguma coisa, irmãos, que o ser humano não pode, não sabe explicar. É a promessa de Jesus que diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa presença de Jesus Cristo, inexplicável com as palavras que temos no nosso vocabulário, consegue fazer com que em momentos de dificuldades, de lágrimas e sofrimentos, nós sejamos mais do que vencedores, como diz a palavra de Deus. Não, o amor de Deus não pode ser explicado. Quando muito, o amor de Deus pode ser simbolizado, e ele é simbolizado pela cruz de Cristo, aonde por amor, ele sendo o Criador, se deixou matar pela criatura, aonde ele, Senhor da vida, se deixou levar pela morte, para levar sobre si a nossa perdição, a nossa maldição, a nossa condenação, e ressuscitado por Deus o Pai, deixou claro que a vida e não a morte é quem tem a última palavra. Nesses dias das mães, nesse Dia das Mães,
Você, mamãe, conosco, você, mamãe, ao alcance da nossa internet, você, filho e filha, conosco. Amem, mas lembrem-se que o amor é cada vez mais autêntico, mais puro, mais objetivo, à medida que nós experimentamos o amor de Deus por nós revelado em Cristo Jesus. Sem Jesus Cristo, a prova que o amor de Deus é a maior realidade que se pode experimentar, não poderá ser experimentada. Se nós quisermos considerar a bem-aventurada Maria, a mãe do Jesus feito ser humano, como exemplo dessa mais pura mãe, então atentemos para as suas palavras no seu Magnificat, quando cantou dizendo: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade de sua serva, de forma que de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois Ele, o poderoso, é quem fez grandes coisas em meu favor. Por isso, santo é o seu nome, e a sua misericórdia se estende aos que o temem. Lucas 1, de 46 e 50. Maria, mãe de Jesus, entendeu quão importante era o amor de Deus revelado na pessoa daquela criança. Muitas vezes vai ter dificuldades à medida que ele vai crescendo, de conseguir trabalhar tudo isso. A Bíblia diz que ela guardava no seu coração as coisas que iam acontecendo, mas, sem dúvida, né, ela entendeu o quanto ela também precisava daquele amor e precisou daquele amor. Então, sem Jesus Cristo, a prova de que o amor de Deus é maior do que o amor da mais pura mãe que já tenha passado nesta terra, sem Jesus Cristo, nossa vida, tomando emprestado as palavras de Dostoiévski no seu Crime e Castigo, nossas vidas estará sempre sendo circundada pelo abismo, pelo oceano da escuridão e da tempestade eterna. É isso que Dostoiévski diz. Quando a vida não tem sentido, ela é tomada pelo abismo, cercada pelo oceano da escuridão e da tempestade eterna. E sem Jesus Cristo, a nossa vida não tem sentido. Então é cercada, tomada pelo abismo, pelo oceano da escuridão e da tempestade eterna. E é uma pena que muitos só vão descobrir isso no dia da sua morte, no momento em que tiverem de fechar os olhos para esta vida e se apresentarem diante do trono de Deus. Que isso não aconteça com ninguém que está conosco nesta noite, ao alcance da nossa internet. Porque se você está conosco aqui, seja membro desta igreja, seja membro de outra igreja, ou de igreja nenhuma, mas ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus, ainda não fez de Jesus a razão do amor de Deus pela sua vida, ainda não entendeu que sem Jesus a sua vida não é vida, você precisa deixar que isso aconteça. E o Espírito Santo de Deus tem todo o interesse de ajudá-lo a tomar essa decisão. Porque sem a ajuda do Espírito Santo de Deus você não vai conseguir, mas Ele quer que você tome. Então não retruque, não resista à mensagem de Deus se você ainda não o recebeu, como o Senhor e Salvador. Você que está ao alcance da nossa internet, se ainda não fez isso, comunique-se, entre em contato com um do nosso chat e deixe o seu endereço, o seu nome, uma forma que nós possamos nos comunicar. E nesse momento, irmãos, eu quero que nós abaixemos as nossas cabeças e apenas vamos orar. Vamos orar. Se você já se considera salvo em Cristo Jesus, se você já teve esse encontro pessoal com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, se você também concorda que não pode nada se comparar ao amor de Deus que se revelou em Jesus Cristo, agradeça a Deus por isso. E peça coragem, peça forças para você poder dizer isso aos outros, contar isso aos outros. Se porventura você não fez isso ainda, volto a dizer, tem membros da igreja que não fizeram isso ainda. Quando é que você vai fazer? Quando é que você vai pensar no perigo que você está correndo? Ser membro da igreja não salva ninguém. Ser batizado não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. E depois de Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, a igreja é importante, aquilo que Ele deixou para que nós façamos é importante, mas sem um encontro com Jesus Cristo, querido, para perdoar nossos pecados,
para nos fazer filhos e filhas de Deus, nada que nós fizermos vai resolver, na verdade, o nosso pior e o nosso maior problema. Mas que isso não aconteça que ninguém volte para casa sem solucionar essa questão. Que Deus nos abençoe. Amém.